Você está buscando a Deus da forma errada e nem sabe disso. 90% das pessoas cometem o mesmo erro. Descubra qual é, antes que seja tarde demais. Você já percebeu como é possível estar dentro da igreja, orando, jejuando, lendo a Bíblia, e ainda assim se sentir distante de Deus? Existe um erro silencioso que quase todo mundo comete quando decide buscar mais a presença. E o mais assustador é que ele parece espiritual, mas pode estar bloqueando exatamente aquilo que você deseja encontrar. Hoje você vai descobrir qual é esse erro, porque ele afasta em vez de aproximar, e o que realmente transforma uma busca religiosa em um encontro real com Deus. Fique até o final, porque isso pode mudar completamente a forma como você ora a partir de hoje. Há algo que preciso te dizer hoje, e quero que você ouça com o coração genuinamente aberto. Não com defensividade, não com a resistência de quem já conhece tudo o que precisa conhecer, mas com a humildade sincera de alguém que realmente deseja se aproximar de Deus de verdade. Porque o que vamos conversar agora não é uma acusação, é um convite ao aprofundamento real da sua fé, um chamado para que você saia da superficialidade e entre em uma relação autêntica com o Criador. Quantas vezes você saiu de um culto se sentindo eletrizante, com aquele formigamento no peito, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, e imediatamente pensou consigo mesmo: Deus me tocou profundamente essa noite. Quantas vezes a música começou a subir, a atmosfera do ambiente ficou densa, carregada daquela emoção coletiva, e você interpretou aquilo como sendo a manifestação clara e inegável da presença divina? Não estou aqui para dizer que Deus não estava naquele lugar. Estou fazendo uma pergunta que talvez você nunca tenha feito para si mesmo com honestidade. Você realmente tem certeza de que sabe diferenciar o que veio de cima, do céu, daquilo que veio de dentro, do seu próprio interior? Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe da pregação, um homem que conhecia o peso real da glória de Deus, como poucos conseguem conhecer ao longo de uma vida inteira, disse algo que mudou a história da pregação cristã. Ele afirmou que o maior perigo que uma alma cristã enfrenta não é a perseguição brutal dos inimigos da fé, nem mesmo a pobreza que consome os recursos materiais. O verdadeiro perigo, aquele que destrói silenciosamente, é o engano que se disfarça magnificamente de espiritualidade genuína. Spurgeon pregava com fogo incendiário em suas palavras, com lágrimas que escorriam enquanto falava, com uma convicção que penetrava até a medula dos que ouviam. Mas ele nunca, jamais confundiu o entusiasmo efervescente da congregação com a verdadeira obra transformadora do Espírito Santo. Ele entendia profundamente que sentir intensamente não é o mesmo que receber algo que vem verdadeiramente do alto. E hoje, irmão e irmã, esse tema chegou até você, não por uma coincidência aleatória, mas porque existe uma diferença que é enorme, profunda, essencial, radical entre a emoção puramente humana e a obra genuína e transformadora do Espírito Santo. E confundir essas duas coisas, misturá-las como se fossem a mesma realidade, pode custar um preço altíssimo. Pode custar a sua caminhada de fé, pode custar o seu discernimento espiritual, pode custar a clareza de propósito que Deus quer para você, e em casos mais extremos, pode até afetar profundamente a sua salvação e segurança em Cristo. Spurgeon também ensinava algo que precisamos recuperar nos dias de hoje. A palavra de Deus é o único espelho fiel e confiável para a alma. É como quando você se olha em um espelho comum e vê exatamente quem você é, sem possibilidade de enganação. A palavra funciona assim para nosso ser interior. É com esse espelho preciso que vamos trabalhar nesta mensagem. A Bíblia, em Hebreus 4:12, nos diz algo profundamente revelador. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Preste atenção nessa verdade. A própria Escritura reconhece e afirma que existe uma fronteira real, uma linha divisória entre a alma e o espírito, e essa fronteira, essa demarcação, precisa ser discernida com clareza e precisão. Não é um assunto vago ou subjetivo. É uma realidade que está escrita na palavra e que define toda a nossa experiência espiritual. A alma
É o lugar onde moram as emoções, os sentimentos, as reações físicas e psíquicas. É onde habita o emocional, o sensorial, aquilo que conseguimos medir e sentir na pele. O espírito é algo completamente diferente. É o espírito que está conectado com Deus. É onde o Espírito Santo deseja habitar no crente verdadeiro. Quando você chora durante um culto porque a música tocou em uma ferida antiga, em um sofrimento que nunca cicatrizou, isso é alma. Quando você chora porque o Espírito Santo está te convencendo pessoalmente de um pecado específico, está te chamando com poder ao arrependimento genuíno. Está quebrando o seu coração de pedra e transformando em coração de carne. Isso é espírito. Parece sutil? Parece uma diferença pequena? É. E é justamente por essa sutileza aparente que tantas pessoas, tantos buscadores sinceros, se perdem nessa confusão devastadora. Eles confundem sensação com transformação, confundem adrenalina emocional com presença divina, confundem o pico de dopamina do seu corpo com a obra do Espírito Santo. Spurgeon dizia que uma das maiores misericórdias que Deus nos oferece não é apenas a emoção, não é apenas a sensação boa do envolvimento espiritual, é o discernimento, é a capacidade de enxergar claramente, de separar o joio do trigo, de distinguir o verdadeiro do falso. Porque a emoção sem discernimento é exatamente como uma chama que está perdida, sem direção, sem propósito. Ela ilumina o ambiente por um instante, cria uma sensação de luz e calor, mas pode queimar tudo que está à volta, pode destruir tudo o que você construiu. E você já parou para pensar em quantas igrejas foram destruídas por essa confusão, quantas famílias foram dilaceradas, quantas vidas foram queimadas por essa mistura perigosa? Pense profundamente comigo sobre isso. Você já conheceu alguém que vivia de pico em pico espiritual, de experiência emocional em experiência emocional? Alguém que só se sentia próximo de Deus quando havia um show de luzes impressionantes, quando havia um coral poderoso movimentando a congregação, quando havia uma pregação que arrancava gritos da plateia, que deixava as pessoas em êxtase. E quando chegava a vida comum, a segunda-feira cinzenta, as contas que precisam ser pagas, os conflitos familiares que não desaparecem, essa pessoa inteira murchava, duvidava, reclamava que Deus estava longe, reclamava que Deus a tinha abandonado. Isso não é espiritualidade profunda, não é fé sólida enraizada em Cristo. Isso é dependência emocional disfarçada de fé genuína. E não digo isso para diminuir ninguém, não falo com julgamento ou arrogância. Digo porque já vi essa armadilha espiritual destruir pessoas que amavam genuinamente a Deus, mas nunca aprenderam a diferença real entre sentir algo e receber realmente algo do Espírito Santo. A palavra em 1 João 4:1 é absolutamente clara em sua orientação. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai os Espíritos se são de Deus. Provar, examinar, testar como se fosse ouro em um fogo quente. Isso exige razão, exige maturidade espiritual profunda e, acima de tudo, exige conhecimento real das Escrituras. Não é possível provar aquilo que você não conhece. Não é possível discernir aquilo que você nunca estudou, aquilo que você apenas ouve falar. E aqui está o primeiro grande ponto central dessa pregação que você está começando a ouvir agora. A emoção não é inimiga da fé. Deixe-me repetir isso porque é absolutamente crucial. A emoção não é inimiga da fé genuína. Mas ela não pode ser a guia e a bússola da sua fé. A emoção é uma dádiva real que vem de Deus. Ele nos criou como seres que sentem profundamente, que choram, que se alegram com intensidade, que tremem diante do sagrado e do transcendente. Isso é bom. Isso é humano. Isso é completamente bíblico. Os salmos do Antigo Testamento estão transbordando de emoção crua, honesta, vulnerável e profunda. Davi chorava lágrimas amargas quando enfrentava seus inimigos. Jeremias lamentava e gritava sobre as destruições que via vindo. Paulo escrevia cartas com o seu coração literal partido. Emoção não é um problema, não é um pecado, não é algo que você deva rejeitar ou negar completamente. O problema real, o perigo verdadeiro, surge quando a emoção assume o trono, o lugar sagrado que pertence exclusivamente ao Espírito Santo. Quando você começa a medir a qualidade da sua relação com Deus
não pela profundidade daquilo que obedece, mas unicamente pela intensidade do que sente, pela adrenalina do que experimenta. Spurgeon pregava com convicção que a fé genuína não precisa de um clima favorável para existir e prosperar. Ela persiste no deserto espiritual, persiste na seca emocional, persiste quando os céus parecem de bronze pesado e as suas orações parecem não passar nem do teto do seu quarto. E essa perseverança que ele descrevia, essa fé que fica firme mesmo quando a emoção vai embora, que continua confiando mesmo quando não há sensação agradável, essa é exatamente a marca característica do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. A Bíblia diz, em Romanos 8,16, algo que transforma completamente a nossa compreensão. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja a precisão dessa verdade. O Espírito testifica com o nosso espírito, não com as nossas emoções voláteis. É uma comunicação profunda, interior, que vai muito além daquilo que você sente na pele ou naquilo que consegue descrever com palavras. É uma certeza que habita em um lugar mais profundo do que qualquer arrepio que você possa experimentar. E é aí, nesse exato ponto, que mora a diferença que vai mudar completamente a sua compreensão espiritual e a sua forma de buscar a Deus. O Espírito Santo produz frutos genuínos e transformadores. A emoção produz apenas sensações passageiras. Os frutos ficam, permanecem, crescem. As sensações passam, desaparecem, se dissipam como fumaça. Gálatas 5:22 lista os frutos verdadeiros do Espírito: amor genuíno, alegria profunda, paz que ultrapassa o entendimento, longanimidade que aguenta sem quebrar, benignidade, bondade, fidelidade inabalável, mansidão, domínio próprio absoluto. Olhe para essa lista com atenção sincera. Algum desses frutos você consegue fabricar apenas com emoção superficial? Você consegue fabricar uma alegria momentânea se esforçando. Consegue fabricar entusiasmo gritando. Consegue até fabricar lágrimas porque viu uma história bonita, sem qualquer implicação espiritual real. Mas você não consegue fabricar domínio próprio de verdade. Não consegue fabricar longanimidade genuína que aguenta as pressões da vida. Não consegue fabricar uma paz que ultrapassa todo entendimento, uma paz que não faz sentido racional, mas que sustenta seu coração. Esses frutos são obra exclusiva do Espírito Santo. Não são produtos da emoção humana descontrolada. Spurgeon ensinava com sabedoria profunda que o verdadeiro avivamento espiritual começa no caráter, não no sentimento. Começa naquilo que você é, não naquilo que você sente. Que a prova real de que o Espírito Santo esteve atuando em um culto não é a quantidade de choro coletivo ou de gritos de êxtase. É a transformação moral que permanece na segunda-feira, quando o culto acabou, que continua na terça-feira no trabalho, que persiste na quinta-feira na sua casa, quando ninguém está olhando, quando ninguém está julgando, quando você está completamente sozinho. E agora eu quero te fazer uma pergunta, com toda a delicadeza que esse momento exige, com toda a ternura e respeito. Depois dos cultos mais emocionantes da sua vida, depois daquelas reuniões que deixaram você em lágrimas e com o coração acelerado, o que realmente ficou? Você se tornou uma pessoa mais paciente, mais generosa com aqueles que sofrem, mais honesto nos seus negócios e nas suas relações, mais comprometido com o estudo genuíno da palavra? Ou você voltou para casa ainda carregando as mesmas brigas não resolvidas, os mesmos vícios que o aprisionam, os mesmos rancores contra pessoas que o magoaram, os mesmos ressentimentos? A única diferença é que agora você carrega uma sensação boa no peito, mas a sua vida continua exatamente igual. Não responda para mim. Essa pergunta não é para que você me responda. Responda para Deus, porque é para Ele, apenas para Ele, que essa pergunta realmente importa. É com Ele que você vai prestar contas no final dos dias, não pela intensidade das suas emoções religiosas, mas pela fidelidade consistente da sua obediência. Isso não significa que Deus não toca as emoções. Ele toca e com uma força que nenhuma música, nenhum orador humano, por mais eloquente que seja, consegue replicar ou imitar. Mas quando Ele toca, sempre é com um propósito claro.
É para transformar seu caráter, não para entreter sua alma. É para chamar ao arrependimento verdadeiro, não para produzir euforia vazia que desaparece no domingo à noite. João 16:8 diz que quando o Espírito Santo vem em poder, ele convence o mundo do pecado, da justiça de Deus e do juízo que está vindo. Convicção genuína. Não é conforto fácil, não é agrado rápido, é um chamado poderoso que mexe profundamente com a consciência, que expõe aquilo que precisa ser exposto, que purifica aquilo que está contaminado no seu interior. Isso é a obra verdadeira do Espírito Santo em uma vida. E há uma beleza imensa nisso, mesmo que pareça duro para o coração que quer apenas ser confortado. Porque um Deus que só te faz sentir bem, que nunca te confronta, que nunca te corrige, que nunca te chama a crescer e a sair da sua zona de conforto espiritual, esse não é o Deus verdadeiro da Bíblia. Esse é um ídolo que você construiu, um ídolo emocional, um Deus feito à imagem dos seus próprios desejos e vontades, não o Criador real que nos chama à santidade e à transformação completa. Hoje, ao longo dessa pregação que está apenas começando, vamos continuar explorando essa distinção com profundidade. Vamos olhar para os sinais práticos e concretos de quando a emoção tomou ilegalmente o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Vamos examinar juntos o que a palavra diz sobre como cultivar uma espiritualidade verdadeira, sólida, enraizada em Cristo, que não depende de clima favorável ou de temperatura emocional do momento. Porque você merece uma fé que sustente. Uma fé que não desmorona quando a vida aperta, quando as pressões vêm, quando o sofrimento chega. Uma fé que não precisa de efeitos especiais, luzes, música alta e emoção coletiva para existir e prosperar. E essa fé bíblica, profunda, real e transformadora, começa no momento preciso em que você decide deixar de confundir aquilo que você sente com aquilo que Deus realmente está fazendo na sua vida. E se você quer aprofundar ainda mais a sua intimidade real com Deus, de forma prática e estruturada, temos algo especial preparado para você. No primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo, você encontra o link para o nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. São 21 dias de encontro genuíno, sem pressa, sem performance, sem você precisar fingir nada. Apenas você e o Pai Celestial em profundidade. Vai lá conferir e começar essa jornada de transformação hoje mesmo. Se este conteúdo já está fazendo sentido para você, se você sente que essa mensagem chegou na hora certa, se você está percebendo que talvez tenha estado buscando a Deus da forma errada, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada semana trazemos pregações que vão às raízes profundas da fé cristã, sem superficialidade, sem entretenimento vazio, apenas verdade que transforma. Clique no sino para não perder nenhuma dessas mensagens que podem mudar a sua vida. Agora que você compreendeu a diferença fundamental entre emoção e Espírito Santo, precisa saber reconhecer na sua própria vida quando a emoção assumiu o controle. Porque não adianta conhecer a teoria se você não consegue enxergar a realidade na prática. E essa realidade, esse espelho que vai te mostrar onde você realmente está mais perto do que você imagina. Existem sinais específicos, marcas inequívocas, que mostram quando alguém está vivendo de emoção em vez de viver do espírito. O primeiro deles é a instabilidade emocional espiritual. Você já reparou em pessoas que estão em altíssimos espirituais quando estão envolvidas em uma experiência religiosa intensa, mas caem desesperadamente quando tudo volta ao normal? Elas saem do culto radiantes, cheias de certeza sobre Deus, mas na segunda-feira, quando enfrentam uma dificuldade no trabalho, quando alguém as critica, ou quando as coisas não saem como planejado, elas entram em desespero total. Essa oscilação radical entre euforia espiritual e depressão existencial é o sinal mais claro de que a pessoa está construindo sua fé sobre a areia das emoções. Mateus 7, 24 e 25 fala sobre o sábio que construiu sua casa sobre a rocha, e quando vieram as chuvas, os rios transbordaram, os ventos ventaram com força. A casa não caiu porque estava fundada sobre rocha. Mas aquele que construiu sobre a areia, quando vieram essas mesmas tempestades, sua casa desabou completamente. É exatamente assim com a fé emocional.
Enquanto tudo está calmo, enquanto há música bonita, pregação impactante, comunidade celebrando junto, tudo parece sólido e real. Mas quando a vida aperta, quando a tempestade chega, quando você enfrentar algo que a música não consegue resolver, a estrutura toda desaba. E você fica ali destruído se perguntando onde estava Deus. O segundo sinal é a dependência de experiências cada vez mais intensas. Quando você vive de emoção, seu corpo desenvolve uma tolerância exatamente como acontece com qualquer vício. Você precisa de mais, de algo mais forte, de uma experiência mais intensa para sentir aquela sensação que você interpreta como presença divina. O que o satisfazia espiritualmente há um ano não funciona mais. Você precisa de uma música mais alta, uma pregação mais agressiva, um ambiente com mais energia. Isso é um padrão perigoso, porque leva você a buscar experiências cada vez mais extremas, a ficar dependente de estímulos externos cada vez mais potentes para se sentir espiritual. Enquanto isso, você está se afastando da verdade de Efésios 3,17, que fala sobre estar enraizado e alicerçado em amor, tendo capacidade de compreender, com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Essa profundidade não vem de picos emocionais, vem de enraizamento real em Cristo. O terceiro sinal é a falta de transformação moral consistente. Eu coloco isso como crítico porque é o mais fácil de verificar na prática. Você pode enganar a si mesmo sobre muitas coisas, mas não consegue enganar sobre o seu caráter. Se o Espírito Santo está realmente agindo em você, Gálatas 5:22 e 23 diz que os frutos aparecem: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pergunte-se honestamente: você é mais paciente do que era há 6 meses? Você consegue controlar melhor a sua raiva quando alguém te provoca? Você está mais generoso com as pessoas ao seu redor ou continua buscando retorno para tudo o que faz? Você é capaz de admitir quando está errado ou ainda está naquela defensiva que não aceita crítica? Essas mudanças de caráter são o termômetro real da obra do Espírito. Se você participa fielmente de cultos, sente emoções intensas, mas continua sendo a mesma pessoa impaciente, egoísta, gananciosa, que mente com facilidade, que não consegue dominar seus impulsos, então você está vivendo de emoção, não de espírito. E essa é uma verdade que dói, mas que precisa ser dita com amor. O quarto sinal é o julgamento e a crítica contínuos dos outros. Algo muito interessante acontece com pessoas que vivem de emoção religiosa. Elas desenvolvem uma tendência de julgar duramente aqueles que não sentem como elas sentem. Se você não chora no culto, para elas, você não é espiritual. Se você não grita aleluia, você não está genuinamente conectado com Deus. Se sua experiência é silenciosa e quieta, para elas você é morno. Mas Jesus, em João 7:24, nos ensina a julgar com justiça, e uma parte importante disso é reconhecer que as pessoas experimentam Deus de formas diferentes. Alguns encontram Deus no silêncio de um quarto orando sozinho. Outros sentem sua presença na natureza. Alguns experimentam profundidade na leitura da palavra. O julgamento duro daqueles que não compartilham sua forma de sentir é um sinal claro de que você está prisioneiro da emoção, não liberto pelo Espírito. O quinto sinal é a dificuldade em obedecer quando não há recompensa emocional imediata. Isso é tão importante que merece toda a atenção. Você consegue servir a Deus mesmo quando não há aplauso? Consegue obedecer mesmo quando ninguém está vendo? Consegue fazer o certo mesmo quando isso te traz desconforto emocional? Porque a verdade é essa: há situações na vida cristã em que fazer a vontade de Deus é incômodo. Às vezes envolve confrontar uma pessoa que você ama. Às vezes significa deixar ir de um relacionamento que te faz sentir bem, mas que você sabe que não está alinhado com a vontade de Deus. Às vezes significa dar quando você gostaria de guardar. Se você só consegue obedecer quando há aplausos, quando há uma sensação boa acompanhando a obediência, então você não está servindo a Deus, está servindo a si mesmo disfarçado de piedade. O sexto sinal é a superficialidade no conhecimento da palavra.
Pessoas que vivem de emoção geralmente têm um relacionamento muito superficial com a Bíblia. Elas conhecem versículos bonitos que fazem bem ao coração. Conhecem histórias inspiradoras, mas não conhecem a profundidade da Escritura. Não estudam a palavra com disciplina. Não se aprofundam em doutrinas que exigem trabalho mental e espiritual. 2 Timóteo 2,15 diz: para você se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Isso exige estudo, exige dedicação, exige que você sente com a Bíblia aberta e uma caneta na mão, pensando, questionando, investigando o que Deus está realmente dizendo. Quando você vive de emoção, você quer as respostas rápidas, os versículos que fazem bem, os ensinamentos que o confortam, mas você evita as partes difíceis, as partes que o confrontam, as partes que exigem mudança. O 7º sinal é a busca constante por novidades espirituais. Pessoas que vivem de emoção estão sempre buscando a próxima coisa, o próximo pregador famoso, o próximo avivamento, a próxima técnica de oração que promete resultados milagrosos. Elas pulam de uma coisa para outra porque nada as satisfaz por muito tempo. A experiência emocional passa rápido, então elas estão sempre na caça de algo novo. Mas Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não há novidade verdadeira em Deus. Há profundidade infinita, sim. Há mais a aprender sempre, mas não há atalhos espirituais. Não há técnicas secretas. Há apenas o caminho antigo, testado e comprovado de crescimento espiritual. Oração consistente, estudo da palavra, obediência, comunidade autêntica e paciência. O 8º sinal é a dificuldade em lidar com o silêncio de Deus. Quando Deus está silencioso, quando você ora e não ouve uma resposta clara, quando não há sinais, quando a vida espiritual fica seca e vazia, como você reage? Se você entra em pânico, se você começa a questionar se Deus ainda está lá, se você procura desesperadamente por sinais de que Ele continua presente, então você está vivendo de sensações, não de fé real. A fé real aguarda. A fé real confia mesmo sem sentir. A fé real continua obedecendo mesmo quando não há recompensa emocional. Abacuque 3:17 e 18 fala sobre uma fé que permanece mesmo quando nada funciona, quando não há colheita, quando não há rebanho no curral. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Essa é a fé que vem do Espírito. O 9º sinal é a instabilidade nos relacionamentos pessoais. Aqui está algo que raramente é dito nas igrejas, mas é extremamente importante. Se o Espírito Santo está realmente trabalhando em você, seus relacionamentos devem melhorar. Você deve se tornar mais amoroso, mais paciente, mais disposto a perdoar, mais capaz de comunhão genuína. Colossenses 3:12 fala para nos revestirmos de compaixão, benignidade, humildade, mansidão e paciência. Mas o que muitas vezes acontece com pessoas que vivem de emoção é exatamente o oposto. Elas têm relacionamentos tempestuosos. Suas amizades são intensas um dia e tensas no outro. Elas explodem com as pessoas que amam. Têm dificuldade em manter relacionamentos estáveis e profundos. Porque a emoção é volátil. A emoção não pode sustentar relacionamentos reais. Apenas o Espírito Santo pode. O 10º sinal é talvez o mais sutil, mas um dos mais perigosos: o medo da verdade que confronta. Quando você está vivendo de emoção, você desenvolve uma defesa automática contra qualquer coisa que questione a sua experiência. Se alguém sugere que talvez aquilo que você interpretou como Espírito Santo era apenas emoção, você se defende. Se alguém pergunta algo baseado na palavra que contradiz o que você acredita, baseado na sua experiência, você fecha o coração. Isso é perigoso porque significa que você não está aberto à correção. Provérbios 12:1 diz que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é tolo. Se você não consegue ouvir uma palavra de verdade que confronta sua experiência, então a verdade não é seu guia. Sua experiência emocional é: agora, quero ser claro e compassivo aqui. Se você se identificou com vários desses sinais,
não é para você se condenar ou entrar em desespero. É para você acordar. É para você perceber que talvez tenha estado buscando a Deus da forma errada e que ainda há tempo para mudar de direção. Ainda há tempo para construir uma fé real, sólida, enraizada na palavra e no Espírito Santo genuíno. Porque a verdade é essa. Deus não quer que você viva oscilando entre picos de emoção e vales de desespero. Ele quer que você experimente uma paz estável, uma alegria profunda que não depende das circunstâncias, uma fé que permanece firme mesmo quando tudo ao redor está caindo. E tudo isso é possível. Começa quando você deixa de confundir emoção com o Espírito Santo. Começa quando você decide que quer uma fé real, não uma ilusão bonita. Agora que você reconheceu os sinais do erro, precisa saber como sair dele. Porque não basta identificar o problema. Você precisa conhecer a solução. Precisa saber exatamente como construir uma fé que não oscila, que não depende de clima ou emoção, que permanece firme mesmo quando a vida aperta. E essa construção começa com uma decisão consciente e deliberada de mudar de direção. A primeira coisa que você precisa fazer é estabelecer a palavra de Deus como sua autoridade final. Não suas emoções, não suas sensações, não a experiência do pastor, não o testemunho das pessoas ao seu redor. A palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e completamente preparado para toda boa obra. Isso significa que você não precisa de nada além da Bíblia para conhecer a Deus profundamente. Não precisa de revelações extra-bíblicas, não precisa de experiências sobrenaturais que contradigam a Escritura. Você tem tudo o que precisa na palavra. O que você precisa fazer é conhecê-la de verdade. E conhecer não significa apenas ler, significa estudar, significa meditar, significa deixar que ela penetre fundo no seu coração e na sua mente. Estabeleça uma disciplina de estudo bíblico real. Não apenas ler um versículo rápido pela manhã. Estude um livro da Bíblia por semana. Leia com atenção. Procure entender o contexto. Faça anotações. Questione. Investigue. Deixe que a Escritura desafie suas convicções atuais. Porque quando você conhece a palavra intimamente, você se torna imune ao engano emocional. Você consegue discernir o falso, porque conhece o verdadeiro. O segundo passo é desenvolver uma vida de oração consistente e honesta. E aqui, eu preciso ser bem claro. Oração não é sobre sentir a presença de Deus. Oração é conversa com Deus. Às vezes, essa conversa será alegre. Às vezes, será cheia de lamento. Às vezes, será seca e sem sentimento nenhum. E está tudo bem. Porque oração genuína não depende de emoção. Ela é um ato de obediência e um exercício de fé. Mateus 6,6 fala para você entrar em seu quarto, fechar a porta e orar em secreto. Não há plateia, não há música, não há atmosfera criada para provocar emoção. Apenas você e Deus. E quando você ora dessa forma consistentemente, quando essa se torna sua prática diária, não por sentimento, mas por disciplina, algo profundo acontece. Você começar a conhecer a Deus não através das suas emoções, mas através de uma relação real. Estabeleça um tempo específico cada dia para a oração. Pode ser meia hora, pode ser 1 hora. Comece o seu dia orando, termine o seu dia orando. Ore durante as refeições. Ore quando está enfrentando dificuldades. Ore quando está alegre. Ore quando está seco e sem sentir nada. A oração constante constrói um relacionamento que não depende de picos emocionais. O terceiro passo é buscar obediência acima de sensação. Isso é crítico, porque o Espírito Santo sempre vai guiar você para a obediência, mesmo que isso signifique desconforto emocional. Se você sente que deve fazer algo, mas não há recompensa emocional óbvia, se você sente que deve confrontar alguém, se você sente que deve deixar algo que te faz bem, mas que você sabe que não está alinhado com Deus, sua resposta deve ser obediência. João 14,15 diz que se você ama Jesus, obedecerá aos seus mandamentos, não porque vai se sentir bem, não porque vai receber aplauso,
mas porque ama, porque reconhece que ele é digno de obediência. E quando você começa a estruturar sua vida em torno da obediência, em vez de em torno da emoção, você descobre uma paz que não conseguia encontrar nos picos emocionais. O quarto passo é cultivar comunidade autêntica, não comunidade de performance. Não comunidade onde todos fingem estar bem e escondem suas lutas. Autêntica. Lugares onde você pode ser honesto sobre sua fé, onde você pode dizer que está duvidando, onde você pode admitir quando erra, onde pode receber confrontação amorosa sem ser julgado. Hebreus 10, 24 e 25 fala sobre nos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar como é o costume de alguns. Uma comunidade real é aquela que cresce junto, que se confronta com amor, que celebra as vitórias e sofre com as dificuldades. Mas essa comunidade só funciona quando há autenticidade, quando todos estão dispostos a tirar a máscara e ser reais. O quinto passo é desenvolver discernimento através da comparação contínua com a Escritura. Quando você sente algo, quando você tem uma experiência que você interpreta como espiritual, você precisa imediatamente comparar com o que a Bíblia diz. Aquilo está alinhado com a palavra? Aquilo vai contra algum ensinamento claro das Escrituras? Aquilo produz os frutos do Espírito ou produz confusão? 1 João 4:1 novamente. Provai os espíritos. Teste. Examine. Use sua razão. Deus não pediu para você desligar seu cérebro. Ele pediu para você usá-lo bem. Se você tem uma experiência que nega a palavra, então aquela experiência não veio de Deus. Período. Não importa como foi intensa. Não importa como você se sentiu. Se contradiz a Escritura, é falso. O sexto passo é aceitar a realidade da seca espiritual e aprender a lidar com ela, porque em algum momento você vai passar por um tempo onde Deus parece distante, onde você ora e não sente nada, onde você lê a Bíblia, mas as palavras parecem vazias, onde você obedece sem nenhuma sensação de aprovação divina. Esses períodos são normais, são até necessários. Salmo 23 fala sobre caminhar pelo vale da sombra da morte. Não diz que você vai se sentir bem, diz que você vai andar e que você não deve temer o mal, porque Deus está com você. Essa é a fé real. Não é sobre sentimento, é sobre confiança profunda em quem Deus é, mesmo quando você não consegue sentir sua presença. E quando você aprende a confiar durante a seca, quando você continua orando, continua obedecendo, continua buscando a Deus mesmo quando não há sensação, aí sim você descobre uma fé que é verdadeiramente inabalável. O sétimo passo é cultivar práticas espirituais que não dependem de emoção. Jejum, leitura contemplativa da Bíblia, silêncio, solidão. Essas práticas não são emocionantes, não vão fazer você se sentir bem, mas elas constroem profundidade espiritual. Elas abrem espaço em seu coração para que o Espírito trabalhe de formas que você não pode manipular através da emoção. O jejum, por exemplo, é um ato de humildade. Você está dizendo a Deus que Ele é mais importante do que a comida, mais importante do que seu conforto. E durante um jejum, você não vai se sentir bem. Você vai ter fome, vai estar irritado talvez. Mas é justamente nesse desconforto que você aprofunda sua dependência de Deus. E depois, quando você come novamente, quando o jejum termina, você não vai se sentir eufórico. Você apenas vai ficar grato. E essa gratidão profunda é muito mais valiosa do que qualquer emoção religiosa. O oitavo passo é desenvolver uma perspectiva de longo prazo sobre sua fé, porque a vida cristã não é uma sprint, é uma maratona. A Bíblia compara a vida cristã com uma corrida de resistência. E em uma corrida de resistência, você não pode correr no ritmo que você corre na volta de demonstração. Você precisa de um ritmo sustentável, um ritmo que você consegue manter por anos, décadas. Hebreus 12:1 fala para deixar de lado todo o peso e o pecado que tão facilmente nos envolve e correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Perseverança. Não velocidade, não picos de entusiasmo. Perseverança. Isso significa que você não deveria estar buscando a experiência mais intensa.
Deveria estar buscando a fé mais consistente. Deveria estar buscando o crescimento que pode ser medido em anos, não em momentos. O nono passo é permitir que as dificuldades da vida o moldem em vez de o derrubarem. Porque quando você está vivendo de emoção, você vê as dificuldades como sinais de que Deus o abandonou. Mas Romanos 5, 3 e 4 diz que nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado. Dificuldades não são acidentes. Dificuldades são ferramentas nas mãos de Deus para moldar você em alguém que se parece com Cristo. Quando você passa por uma dificuldade e continua confiando em Deus, continua obedecendo, continua buscando a Ele, aí sim você está crescendo de verdade. Você está desenvolvendo um caráter que brilha, que atrai as pessoas para Deus, não porque você tem uma experiência emocional bonita, mas porque você é genuinamente diferente. O 10º passo é avaliar sua fé regularmente, não através das emoções que você sente, mas através dos frutos que você produz. Gálatas 5, 22 e 23 novamente. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mensalmente, talvez, sente-se e honestamente avalie. Você tem desenvolvido mais amor pelas pessoas ao seu redor? Você está mais paciente? Você consegue perdoar mais facilmente? Você está sendo mais generoso? Seus relacionamentos estão melhorando? Se a resposta é sim, então seu espírito está trabalhando. Se a resposta é não, se você continua sendo a mesma pessoa irritada, egoísta, impaciente, então mesmo que tenha vivido experiências emocionais intensas, você não está sendo transformado pelo Espírito. E isso é um sinal de que você precisa fazer ajustes. Agora, quero que você entenda algo muito importante. Esse caminho que estou descrevendo não é rápido, não é emocionante. Às vezes é até chato, porque você está construindo algo real em vez de consumir algo bonito. Você está plantando uma árvore que vai levar anos para crescer, para dar frutos, para criar raízes profundas. Enquanto isso, as pessoas ao seu redor podem estar tendo experiências emocionais muito mais intensas e atrativas. Mas daqui a 5 anos, 10 anos, quando a vida apertar de verdade, quando você enfrentar perdas que vão desafiar tudo o que você acredita, quando as circunstâncias se tornarem tão difíceis que nenhuma música vai conseguir fazer você se sentir bem, você vai agradecer, porque você terá uma fé que é real, uma fé que é sólida, uma fé que não desmorona. Essa é a promessa da palavra. Não promete que você não vai sofrer. Promete que quando você sofrer, você não vai estar sozinho. Promete que se você permanecer nele, você vai produzir muito fruto. Promete que sua fé vai ser mais preciosa do que ouro que perece. E tudo isso começa agora. Começa com a decisão consciente de parar de confundir emoção com o Espírito Santo e começar a buscar uma fé genuína, profunda, transformadora. Começa com você deixando a superficialidade e entrando em profundidade real com Deus. Agora quero que você vire comigo para uma realidade que muitas pessoas não querem olhar nos olhos, porque é mais confortável viver na ilusão do que confrontar a verdade. Mas essa verdade precisa ser dita, porque as consequências de permanecer vivendo de emoção, em vez de espírito, são muito mais sérias do que você imagina. Não são apenas incômodos. São destruições reais que afetam você, sua família, seu futuro e sua eternidade. O primeiro custo é a fraqueza espiritual progressiva. Quando você vive de pico emocional em pico emocional, você nunca desenvolve os músculos espirituais que você precisa para enfrentar as tempestades reais. Você é como alguém que treina apenas para sprints e então um dia descobre que precisa correr uma maratona. Você simplesmente não tem a resistência. E quando a vida aperta de verdade, você desaba. Muitas pessoas que vivem dessa forma chegam a um ponto crítico em suas vidas, onde enfrentam uma perda devastadora, uma crise existencial, uma dificuldade tão profunda que nenhuma música consegue resolver. E aí descobrem que a fé que construíram sobre areia desmorona completamente. Elas questionam se Deus existe, questionam se Ele as ama, questionam tudo. E muitas delas, infelizmente, abandonam a fé inteiramente, porque a fé delas nunca foi real em primeiro lugar. O segundo custo é o engano progressivo.
Quando você vive de emoção, você fica cada vez mais suscetível ao engano, porque você está buscando a próxima experiência boa, a próxima sensação agradável, e há muita gente dispostos a explorar isso. Falsos profetas, manipuladores espirituais, ensinadores de heresia que sabem exatamente como mexer com as emoções das pessoas. Mateus 24:24 diz que se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Se é possível enganar até os eleitos, imagine quanto mais fácil é enganar alguém que está buscando principalmente emoção em vez de verdade. E essa enganação não é inocente. Ela destrói, afasta as pessoas de Deus, rouba sua herança espiritual, leva as pessoas para caminhos que as afastam da salvação. O terceiro custo é o dano aos seus relacionamentos, porque fé que é genuína produz amor genuíno, mas fé que é apenas emoção produz relacionamentos que são apenas emoção também. Você tem um padrão de pessoas que você ama intensamente por um tempo e depois abandona ou entra em conflito com. Seus filhos não confiam em você porque sua ternura é inconsistente. Sua cônjuge não consegue se sentir segura com você porque você está sempre mudando de humor, de prioridades, de valores. Você é amigo de alguém quando você está bem emocionalmente, mas quando você desce emocionalmente, você desaparece. Você é generoso quando há aplauso, mas quando pede sacrifício, você recua. Seus relacionamentos são superficiais, porque você é superficial. E isso deixa um rastro de relacionamentos danificados, pessoas que desistiram de você, famílias que sofrem por causa da sua instabilidade. O quarto custo é a perda de oportunidades de crescimento real. Porque crescimento real acontece nas dificuldades. Acontece quando você é forçado a confiar sem sentir. Acontece quando você é confrontado e você escolhe mudar em vez de se defender. Acontece quando você é testado e você permanece fiel. Mas se você está sempre buscando a próxima experiência boa, você está evitando exatamente essas oportunidades de crescimento. Você fica preso a um nível muito superficial de fé. Você nunca vai desenvolver a profundidade que vem do sofrimento transformador. Você nunca vai conhecer a força que vem da perseverança. Você nunca vai experimentar a alegria que vem da obediência genuína. Você fica como uma criança espiritual enquanto está cercado de oportunidades para se tornar um adulto espiritual maduro. O quinto custo é o impacto no seu testemunho. E isso é crítico em uma época onde o mundo está observando a igreja com ceticismo cada vez maior. Você sabe por que muitas pessoas não acreditam em Jesus? Não é porque a mensagem não é verdadeira. É porque vêm cristãos que pregam uma coisa, mas vivem outra. Vêm cristãos que estão ok com emoção religiosa, mas continuam sendo as mesmas pessoas egoístas que eram antes. Mateus 5,16 diz que deixe sua luz brilhar diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai no céu. Suas boas obras, seu caráter transformado, sua vida diferente. Isso é o que faz as pessoas quererem conhecer Jesus. Não é seu entusiasmo religioso, não é sua emoção na igreja. É se você realmente mudou, se você realmente é diferente. E se você vive de emoção sem transformação real, seu testemunho é falso. E falsos testemunhos afastam as pessoas de Deus. O sexto custo é a ilusão progressiva sobre seu próprio estado espiritual. Porque quando você vive de emoção, você consegue enganar a si mesmo muito bem. Você sai de um culto emocionante e pensa que está bem com Deus. Você grita aleluia e se sente espiritual. Você chora durante uma pregação e acredita que está sendo transformado, mas nada muda na sua vida real. E aí vem o perigo, porque você está desenvolvendo uma falsa segurança. Você está acreditando que está em bom estado espiritual, quando na verdade está em perigo. Apocalipse 3:15-17 descreve a igreja de Laodiceia, que diz em si mesma que é rica e não tem falta de coisa alguma, mas não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Uma igreja inteira que não conseguia enxergar seu próprio estado de ruína, porque a emoção dela a cegava para a verdade. O sétimo custo é a fraqueza diante da tentação, porque fé que é genuína desenvolve discernimento e força para resistir à tentação. Você consegue dizer não porque você conhece o que é certo,
Você consegue abandonar um padrão de pecado porque você tem algo melhor para viver. Mas fé, que é apenas emoção, não oferece essa resistência. Quando você enfrenta uma tentação, você tem apenas seus sentimentos para guiar você. E sentimentos são fracos. Você pode estar muito apaixonado por alguém que não é sua cônjuge. Você pode estar muito tentado a fazer algo desonesto. Você pode estar muito atraído por um padrão de pecado. E se tudo o que você tem é emoção, você vai ceder, porque sentimento sempre vai perder para a sensação imediata. O oitavo custo é o isolamento progressivo que você não consegue ver. Porque quando você está vivendo dessa forma, você está muito ocupado buscando a próxima experiência para realmente cuidar das pessoas ao seu redor. Você não está presente, você não está ouvindo, você não está amando as pessoas de forma genuína. Você está apenas usando as pessoas como uma audiência para sua jornada espiritual pessoal. E as pessoas sentem isso. As pessoas entendem que você não se importa realmente com elas. Que você está apenas interessado nelas na medida em que elas validam sua experiência emocional. Então, elas se afastam. Aos poucos, você descobre que está sozinho, que não tem relacionamentos reais, que sua rede de apoio desapareceu e você não entende por quê. O nono custo é a escravidão às circunstâncias externas. Quando sua fé depende de emoção, sua fé depende de circunstâncias que você não consegue controlar. Você depende de estar em uma igreja com boa música. Depende de estar cercado por pessoas que pensam como você. Depende de estar em um culto onde há unção. Você não é livre. Você é uma marionete das suas emoções e das circunstâncias externas. Mas 2 Coríntios 3,17 diz que onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Fé genuína te torna livre. Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer circunstância, e sua fé permanece. Você pode estar sozinho em um quarto sem música, sem pessoas, sem atmosfera, e sua fé está ali. Porque não depende de nada externo, depende de Deus, e Deus é constante. O 10º custo é talvez o mais grave, o risco de perder sua salvação. E vou ser direto sobre isso porque é importante. Se você está vivendo de emoção, se você não tem frutos do Espírito em seu caráter, se você não está sendo transformado, então é possível que você não seja realmente um crente em Jesus. Pode ser que você esteja apenas participando de uma religião. E uma religião que não transforma, não salva. Mateus 7, 21 a 23. É muito claro sobre isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aquele que diz estar chegando para ser julgado, dizendo que profetizou em seu nome, expulsou demônios em seu nome, realizou muitos milagres. Jesus diz claramente, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então a questão não é apenas se você está tendo uma fé real ou não. A questão é se você está realmente salvo. E essa é uma questão muito séria, porque se você chegar no fim da vida e descobrir que sua fé era apenas emoção, que você nunca foi verdadeiramente transformado, que você nunca foi realmente nascido de novo, então tudo o que você construiu será perdido. Tudo. Mas aqui está a boa notícia. Você ainda está vivo, ainda há tempo. Você ainda pode fazer uma mudança radical. Você ainda pode decidir hoje que vai deixar de viver de emoção e começar a viver de verdade. Você ainda pode abrir a Bíblia e começar a estudá-la de verdade. Você ainda pode começar a orar com disciplina. Você ainda pode começar a buscar a transformação real do seu caráter, em vez de buscar a próxima experiência agradável. O custo de permanecer no caminho que você está é altíssimo, mas o custo de mudar é zero. O custo de mudar é apenas o custo de deixar ir de algo falso e abraçar algo real. E isso, irmão e irmã, vale cada centavo, vale cada lágrima, vale cada sacrifício, porque no final você não vai estar diante de Deus sendo julgado pelas suas emoções. Você vai estar sendo julgado pela sua fidelidade. E fidelidade é uma escolha que você faz a cada dia, independentemente de como você se sente. Chegamos ao final dessa pregação, mas o começo de algo muito importante na sua vida. Porque tudo o que conversamos até aqui não tem valor se você não colocar em prática. A verdade que você ouviu não vai mudar nada se você apenas concordar com ela.
e depois voltar para a sua vida exatamente como era antes. Você precisa decidir agora. Precisa escolher hoje se vai continuar vivendo de emoção ou se vai começar a buscar uma fé genuína, real e transformadora. Essa escolha vai definir não apenas seu presente, mas toda a sua eternidade, porque no fim das contas, o que importa não é como você se sente nas próximas semanas ou meses. O que importa é como você vai estar quando chegar diante de Deus. E quando chegar ali, a pergunta que ele vai fazer não é: você se sentiu bem nos cultos? A pergunta vai ser: você foi fiel? Você mudou? Você se tornou mais parecido comigo? Quero agradecer a você por ter investido tempo ouvindo essa mensagem, porque conhecer a verdade é um privilégio. Nem todos têm acesso a ensinamentos que confrontam e transformam. Você teve. Agora a responsabilidade é sua. A escolha é sua. O que você faz com essa verdade é completamente sua decisão. Enquanto estiver aqui, clique também no botão de curtir. Compartilhe essa pregação com alguém que você sabe que está vivendo de emoção, que está confundindo sensação com espiritualidade. Talvez essa seja a mensagem que essa pessoa precisa ouvir para mudar de direção. Compartilhe nos comentários também. Conte sua história. Diga se você se identificou com algum dos sinais que mencionamos. Diga como essa mensagem impactou você. Mas não pare por aqui, porque eu mencionei algo que você não pode deixar passar. No primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo, você encontra o link para o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Esse não é apenas mais um material para você consumir. Esse é um guia prático que vai transformar sua vida. São 21 dias de encontro real com Deus, sem pressa, sem performance, sem você precisar fingir estar bem ou sentir algo bonito. Apenas você, sua Bíblia, sua oração e o Pai. 21 dias é tempo suficiente para você estabelecer uma nova prática, uma nova disciplina, uma nova forma de buscar a Deus. 21 dias é tempo suficiente para você começar a enxergar os frutos dessa transformação. 21 dias é tempo suficiente para você deixar de lado a emoção superficial e começar a construir uma fé profunda. Vai lá, clica no link do primeiro comentário fixado e comece essa jornada hoje mesmo. Se essa pregação tocou seu coração, se você sentiu que Deus estava falando para você através dessa mensagem, clique no botão de inscrever agora. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque cada semana trazemos pregações que vão às raízes da fé cristã. Mensagens que não vão te confortar apenas, mas que vão transformar. Mensagens que vão confrontar suas crenças, que vão desafiar suas convicções, que vão te levar a sério como discípulo de Jesus. Antes de você sair daqui, olhe para os próximos vídeos que vão aparecer na tela. Temos uma série completa explorando temas que vão aprofundar ainda mais essa mensagem que você acabou de ouvir. Continue conosco, continue buscando a verdade, porque a verdade liberta, e você merece ser livre. Que Deus abençoe você abundantemente. Amém.